pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Seu Poder na cidade de São José dos Campos e estamos trazendo aqui dois convidados do Instituto Tecnológico Aeronáutico. Um está estudando lá e o outro já é aposentado e já tem uma carreira aí desenvolvida. Então a gente trouxe o Brendo Diogo e o Ricardo Kiso para conversar com a gente. E eu passo a palavra para a Eledésia um pouco. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Eledésia, né? Eu acho assim, vai ser muito bom hoje essa conversa com eles, porque o ITA é uma escola tantos anos aqui, né? E muitos aqui não estudam no ITA. É isso que a gente quis trazer, mostrar, porque muitos de fora vêm estudar no ITA e os daqui não estudam no ITA. Então, eles vão contar sobre a carreira deles no ITA, que vai ser muito bom para os jovens daqui, né? Prazer, só me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Brendo, eu estudo lá no ITA, estou no 3º ano atualmente. Trabalho lá com o mercado digital já, trabalho como copywriter, também faço empreendimento e trabalho um pouco com consultoria. A gente vai bater um papo aqui sobre ITA e vai bater um papo aí sobre experiência de vida como um todo também, desde quando a gente chegou até onde a gente está hoje, para onde a gente vai, tudo isso aí da forma mais engajada possível. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Kiso, eu sou da turma 72 do ITA e eu gostaria de falar daquela época em que a gente estudava no ITA, é uma coisa, parece romance, mas me trouxe bastante benefício e a firmeza de me tornar um empreendedor de pós-formado e continuar com a minha carreira e ainda eu continuo com a minha empresa. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa conversa hoje. Como que foi a trajetória até o ITA, Brendo? Conta um pouquinho pra gente. Como que foi você... Qual foi a sua vontade de entrar no ITA? Por que você quis isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá, vou contar assim de uma forma dinâmica, né? Bem espaçada ali. Eu tinha separado na minha cabeça 3 tópicos. Então, quando eu conto essa história, geralmente ali trago em 3 tópicos. E eu demorei 5 anos para passar no ITA. Essa, eu acho que assim, é uma coisa importante da gente começar falando, que a média para passar no ITA geralmente é grande. Então, quando eu comecei a estudar para o ITA, não necessariamente eu estava nas melhores escolas, eu estudava lá no Norte, eu sou do Norte, né? Eu sou de Belém do Pará. Então, lá eu estudei muito tempo até conseguir ganhar uma bagagem para poder me mudar e estudar no Ceará. Que aí foi quando deu 2 anos e meio estudando lá no Norte, eu fui para Fortaleza. E lá em Fortaleza, assim, foi onde eu tive meu segunda etapa, né? Essa segunda etapa, ela é muito simbólica para mim, porque eu subestimei bastante como que era o meu processo de estudo. Eu pensei que por estar lá numa escola já renomada, uma escola que tem cultura de passar no ITA, eu ia passar fácil, ia passar rápido, né? E aí meio que entra o meu terceiro ponto, que não era bem assim. E eu comecei a ter dificuldades que remetiam toda a minha história ali, que realmente foi onde eu comecei a tomar um pouco de conhecimento sobre minhas próprias características, né? Minha evolução pessoal, assim como tudo. E essa minha terceira fase, que eu julgo, comecei a estudar meu próprio comportamento. Ou seja, comecei a valorizar aspectos mais psicológicos, aspectos mais em relação a extremos, né? Limites. E tudo isso refletiu muito no meu último ano até eu ser aprovado, né? Só para contextualizar um pouco, lá no comecinho, na minha primeira etapa, eu tive uma jornada difícil, né? Antes de me mudar para o Ceará para poder estudar por lá, a minha mãe ela foi acidentada enquanto eu estudava, então foi uma coisa muito difícil manter em casa, porque só são 3 pessoas lá, eu, minha mãe e meu irmão. Então, quando ela se acidentou, a gente ficou numa situação mais fragilizada, tanto financeiramente, quanto em questão ali de o que eu vou fazer agora, vou parar de estudar, vou trabalhar. E aí a forma que eu consegui lidar com isso foi eu estudava de tarde, dava aula de manhã. Então, tipo, meio que eu não tinha ali uma dependência, eu estudava e me mantia ali. E quando eu peguei a bolsa para Fortaleza, eu falei, não, agora eu vou conseguir só estudar, então eu vou realmente focar ali nos meus estudos. E essa foi meio que minha construção ali de caráter, por assim dizer, né? Eu dizer que até então eu não tinha lidado com muita coisa na vida e esse foi um baque enorme para mim. Então, quando eu fui para Fortaleza, já era com um pensamento assim de carregar muita coisa, de ter muita coisa que eu estava deixando para trás, então eu tinha uma pressão de passar. E aí enganchou na minha terceira etapa, né? Porque eu subestimei quando eu fui para lá e aí me pesou muito isso. Então, quando eu estudava, fazia simulado, me preparava assim mesmo em momento de rotina, eu sentia muito essa pressão de, pô, tem que passar logo. E eu ignorava, porque quando a gente é mais novo, a gente tem essa ideia de que, pô, isso é besteira, isso aí não importa. E quando eu percebi foi meu melhor ano estudando, foi quando eu percebi isso, que era esse o detalhe que faltava, que eu ignorava tanto.
E aí eu treinei diversas situações, contei umas aqui já pro Rafael, mas basicamente eu treinava, por exemplo, eu ficava doente, não era aquela doença que eu ficava de cama, claro que não, né? Nós extremos, treinava os limites. Tá. Então, começar a ficar gripado, o normal ali, pô, não vou estudar, vou dar uma acalmada. Não, eu estudava, ia ver até onde eu aguentava. Ia fazer simulado, tava meio ruinzinho, pô, não vou abaixar a bola agora, bora fazer, dar o máximo que você pode. E aí, nessas horas, eu via que aparecia muito esse peso que eu carregava, né? Tipo, pensava muito na minha mãe, se eu não passar, se eu não fizer isso, aquilo, outro. E refletia no dia da prova. E aí, pra mim, eu acho que, assim, foi o grande insight que eu tive no terceiro ano, no quinto ano estudando, né? Que foi esse, porque no dia da prova eu passei por essa situação. Eu olhei ali na prova que eu tava fazendo, tive dificuldade na questão e começou a vir pensamento, pô, não vou passar esse ano, não sei o quê. Aí eu olhei pro horário, pô, 9 horas de uma terça-feira, minha mãe deve estar nessa hora na cama com o cachorro lambendo a cara dela e eu tô aqui sofrendo porque eu tô fazendo a prova. Eu falei, cara, quer saber? Desliga aí um pouco o cérebro, bora focar aqui no que tem que fazer, no que tem que ser feito. E é dito e feito. Então, deu certo, Tá. Fiz uma boa prova, excelente prova, Legal. Passei muito bem. E eu digo assim que foi essa construção de testar meus limites ao longo desse último ano. Então, essa foi minhas 3 etapas aí, até chegar no ITA, basicamente. Legal, legal. Meus parabéns. Obrigado. Bom, eu vim do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Marília, que tinha, sei lá, 10 mil habitantes, tá? E lá tinha, na época em que a gente começou a fazer as escolas, né? Tinha 3 cursos na época do segundo grau. Tinha o científico, onde se preparavam as pessoas para fazer medicina ou engenharia. Tinha a área de humanas, que seriam os professores, que era normal, e a pessoa que ia para a área de história, geografia e tal. E aí, era muito importante que naquela época, como era uma cidade extremamente de interior, mesmo interiorano, porque Marília ficava a 12 horas de viagem de trem da cidade de Marília, tinha que fazer baldeação em Bauru para chegar até a cidade de São Paulo, e cidade de São Paulo é uma coisa tão misteriosa que a gente quase não conhecia. Nossa. Tá? A tal ponto que não tinha televisão. Eu vim conhecer televisão quando eu fiz 18 anos e vim estudar em São Paulo para fazer o vestibular no ITA. Nossa. Uhum. Pois é, então a gente escolheu a engenharia porque era uma coisa que todo jovem daquela época ou era medicina ou era engenharia. Tá bom? Eu preferi escolher porque eu gosto muito de exatas. Então eu me preparei para chegar em São Paulo, morar na casa da minha tia e eu não tinha muitos recursos financeiros. Aí eu prestei um concurso num cursinho e ganhei a bolsa integral do cursinho. Ou seja, eu não paguei nada num ano de cursinho que eu fiz. Aí só tinha esta oportunidade para fazer alguma coisa para tirar o pessoal do interiorzão para trazer um pouquinho de luz para esse pessoal todo, da minha família. Então, eu estudava 8 horas por dia. Porque era, ou eu entrava numa escola boa, ou eu não teria que voltar para o interior, vivia naquela bola de neve e continuar assim, tá bom? Então, eu estudava 8 horas por dia, só me permitia, domingo à tarde, dar uma descansadinha para a semana seguinte a gente continuar estudando. Naquela época não existia o vestibular unificado. A gente tinha que prestar vestibular em cada uma das faculdades. Então, eu escolhi 3 faculdades para fazer o meu vestibular. O ITA, a Poli e São Carlos. Graças a Deus, em função da minha preparação, eu passei nas 3. Tá? E, obviamente, eu preferi o ITA, primeiro pelo grau de oportunidades que eu achei que ele fosse me proporcionar. E segundo, porque tinha alojamento. Senão eu teria que morar ou em São Carlos ou continuar morando em São Paulo com um recurso que meus pais não podiam dar, porque eu teria que morar em algum lugar e comer em algum lugar. E no ITA eu tinha tudo isso graciosamente. Legal. Tá bom? Então eu prefiro o ITA por causa disso. E lá no ITA eu encontrei uma outra oportunidade de crescimento. Eu me vi separado da minha família, onde o cordão umbilical era muito forte. Eu me vi sozinho, num lugar estranho, rodeado de muitos amigos, com certeza,
porque a gente convivia todo mundo lá no H8 e tal, então era muita coisa, era uma coisa muito interessante, mas de pessoas que a gente era de vários lugares do Brasil inteiro e com vários tipos de cultura, vários tipos de conhecimento e tudo. E foi um desafio muito grande sair desse ambiente familiar e me ver sozinho. Foi onde eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. Tá? E graças a Deus deu tudo certinho. Que legal. Que maravilha. Bem? Maravilha. Quanta história aqui, hein? Nossa, quanta... É. E o ITA ainda tem um alojamento? Ainda é do mesmo jeito? Graças a Deus. Uhum. Nunca por isso mude, vem que nunca muitos de mude. fora para poder ficar, né? Porque é nunca mais mude. fácil. E tem a segunda pergunta que é muito importante. É. Não, lá... E é lá dentro como é que a gente conseguia se virar. É outro desafio, o né? outro desafio. Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência lá dentro, né? Tipo, que nem ele também, sou de fora, né? No caso, eu vim do norte, morei em Fortaleza, então, tipo, misturei meus sotaques inteiros aí. Mas, assim, lá dentro é outra coisa, realmente, outra realidade, né? Você entra e já tem um impacto cultural dali de dentro. Porque uma das coisas mais importantes para ir para mim é a comunidade. É o senso de H8 mesmo, de pertencimento que você tem que adquirir quando você entra. Porque senão você se isola muito, você fica distante. E isso lá é passado desde que você chega. A gente tem vários tipos de recepção. A gente vem com alguns amigos que eram do cursinho, mas a gente vê uma família de veteranos ali que deixam de curtir as férias, ou até veteranos que já estão formados, vem todo mundo ali para conversar com a gente, trocar muita informação. Lá a gente chama isso carinhosamente de bostejo, né? A gente chama assim de... É um apelido mais... Fala bastante coisa. Mas é uma troca de experiência que você não tem em lugar nenhum. É como se você pensasse assim, pega todo mundo de uma faculdade super requisitada para dar um pingo de experiência ali assim que você chega. Cara, aquilo é de brilhar os olhos, é de deixar você completamente imerso ali dentro. Então, minha experiência dele sempre foi muito isso, né? E aí, eu me dediquei bastante nesse período lá dentro do ITA para as iniciativas, porque brilhou meus olhos assim que eu cheguei. Tá. E as iniciativas são internas. Elas são pedaços da comunidade fazendo em prol da comunidade. É como se fosse um agente operante lá dentro para a gente poder ter qualidade de vida. E lá dentro eu participei de duas que eram as principais, que era de saúde mental, participava de uma comissão de saúde mental, que me ajudou bastante, né, porque eu valorizava esses requisitos desde antes, quando eu estava no cursinho. Então, eu me desenvolvi mais ainda em questão de percepção, questão de como que eu ia lidar quando eu estava numa situação de crise, perceber isso nos outros também, né, para ajudar. E na parte do departamento de cultura, que a gente trazia tanto atrações, né, trazia tanto assim, fazia... a gente tem lá uma coisa que é o intervalo cultural, que é uma apresentação esporádica lá onde a gente estuda, e a gente tem o encontro musical, que é onde todos os alunos lá formam banda, pessoas formadas também formam bandas com alunos ou não alunos, traz uma banda, se apresenta. É muito legal, né? É muito cultural. Você vê todo ano, gente, 76, todo mundo assim, 72, todo mundo participa. Literalmente tem muito carinho por esse evento, porque ele era antes prestigiado para São José. Porque São José foi uma cidade que cresceu lidando muito com a cultura ali de dentro, né, do CTA. E o encontro musical antes era para a cidade inteira. Hoje em dia a cidade cresceu, não dá para ser, mas a gente mantém nossas culturas ali dentro. Eu participei dessas duas em específico, né? E assim, foi uma experiência ali para mim maravilhosa, meus 2 primeiros anos ali pautados em iniciativas que agregou muito, assim, foi exponencial, questão de liderança, questão de como que eu vou fazer ali para me manter. Então, realmente isso. Quando você se vê fora do ambiente familiar, se vê sozinho, que você tem que se virar para tudo, inclusive cuidar da sua própria roupa, essas coisas todas, você tem que mudar um pouquinho o clique do seu switch aí para você falar, pô, e agora, como é que eu vou fazer? E lá dentro do ITA, a gente aprende uma coisa muito importante, que é fantástico para o crescimento pessoal de cada um, que é a forma de você ser muito honesto com você mesmo e com a sociedade. Sim. Tá? Sim. Então, lá os professores passavam prova e falavam, ó, a prova pode ser feita num apartamento, porque a gente morava em apartamento, e não é para consultar. E vai demorar 1 hora a prova. Você fazia a prova dentro dessa 1 hora, não consultava nada para entregar a prova, mesmo que você fosse mão na prova. Então, é uma cultura onde você entra dentro de uma coisa que é muito diferente do que existe fora do ITA. Tá? Isso faz a gente crescer muito, muito, muito e traz isso pro resto da vida. Que legal. Você não consegue ser desonesto lá fora. Entendi.
Porque você tem que ser, e você mora junto com várias pessoas lá dentro. Você pode entrar num apartamento de qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento. E as pessoas deixam dinheiro, deixam um monte de coisa. Então, você não vai mexer. Não é seu, você não vai mexer. Sim. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que pedir para a pessoa. Se ela deixar, você vai pegar. Interessante. É interessante, é uma cultura muito diferente. Então, é uma coisa que vem acrescentando dentro do nosso viver, né, dentro do nosso coração, que a gente jamais vai esquecer. Então, é uma coisa importante que todos devem entender o porquê que um iteano é diferente quando está fora do ITA. O comportamento do iteano é diferente. Entendeu? Justamente porque durante os 5 anos a gente tem que viver dentro de uma coisa chamada disciplina consciente. Eles chamam de disciplina consciente. Então, não existe cola, não existe nada disso. Tem tarefas para a gente fazer em casa, se a pessoa falar tarefa em grupo, a gente faz em grupo. Se o professor fala que a tarefa é individual, ninguém vai consultar nada, ninguém. Interessante. Já tem consciência, né? Eles estão formando a consciência da disciplina consciente de cada um de nós. Isso tinha que ser em todas as escolas. Deveria ser. Eu também acho. Gente, olha que coisa linda, não é? Eu acho que deveria ser em todas as escolas, mas deveria ser em todas as famílias. Sim. Também. Começar, porque isso aí deveria ser de berço. Sim. Aí sim a gente transformaria o Brasil num país muito melhor. Ó, o pessoal novo aí, o ITA está aí para vocês aprenderem tudo isso aí e daqui a pouco a gente vai transformar o mundo por causa disso. Que legal. E, Brendo, é assim mesmo hoje? Até hoje. Continua? É muito forte lá dentro todas as culturas que a gente segue, né? A disciplina consciente é uma delas, mas assim, é algo que realmente molda o nosso caráter, sabe? Tipo, é impactante. Bonito, você chega lá e aí você percebe que é tudo meio que não é aberto assim, mas de certa forma é exposto, né? Que nem o Ricardo falou, é realmente assim, pra pessoa ter na consciência dela de que, pô, não é seu, não mexe. É de alguém, você quer pedir, pede. Ou então, qualquer tipo de coisa, por exemplo, a gente tem lojas lá dentro que são operadas automaticamente. A pessoa entra, compra, ninguém vê, ninguém fala nada, não tem ninguém monitorando. É isso, funciona desse jeito, porque a gente confia que a pessoa vai pagar, que ela vai pegar, ela vai sair. Então, tipo, é realmente uma cultura instaurada ali dentro pra pessoa ficar um ser humano melhor, né? Ser uma pessoa mais honesta, uma pessoa... Maravilha, né? Que maravilha, nunca imaginei que Também fosse nunca assim. imaginei que fosse Nunca assim. imaginei. Tá vendo como é bom a gente pôr? Né? Porque isso é muito bom saber. É uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente aprende. É muito forte esse sentimento lá dentro. Uma outra coisa que é importante também, os professores moram do lado. São vizinhos nossos. Então, qualquer coisa, cada um dos alunos tem um padrinho com um professor, com toda a experiência necessária, que substituiria o pai no momento de necessidade. E ele está sempre à disposição, 24 horas por dia. Se você precisar dele, ele está disponível para você. Uau! Só aí, recapitulando, essa parte moravam, no caso. Não moram mais. Ah, não mora mais? Não mora mais. Olha só. A gente perdeu muito. Eu concordo. Perdeu muito, 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 porque agora todo espaço que era dado para os professores, eles são dados para militares, que não tem nenhum compromisso com o aluno, nem nada. Então a gente perde esse espaço gigantesco de contato humano, né? Porque não tem mais. Era muito bom, né? Isso mudou. Sim, mudou. E a gente sente muito esse impacto. Eu acho que ano passado foi um dos últimos anos que tinha professor lá dentro. Já está saindo agora, saiu esse ano. Justamente nessa mudança que teve, né? Para entrar mais militares, aí tiveram que tirar os professores. Mas existe um projeto que talvez volte a ter os professores. Esse projeto ele ainda está indo para frente, que vão construir um hotel para os professores. Mas é algo que não é nada garantido. Mas hoje em dia não tem mais professores lá, não. A pandemia também deu uma enfraquecida. Né? Teve todo um contexto ali e acabou que hoje em dia não tem mais isso. Mas é uma coisa que a gente sente falta. Mudou muita coisa depois da pandemia. Mas quando você entrou, Tinha pouco já estava no período de saída. Porque eu entrei depois da pandemia, né? E na pandemia já era muito fraco, já tava, poucos professores. Depois da pandemia, então... E as matérias? Como é que é essa vida acadêmica no ITA que todo mundo quer saber? Como é que é lá dentro? É difícil? As matérias, como são? Prova mais fácil é para entrar ainda. Isso sempre foi esse voto. Vai ficar. Prova mais fácil é para entrar, desde sempre. Como que é isso, essa vida aí? O ITA sempre foi uma excelência de coisas, de assuntos técnicos. Então, tem uma biblioteca enorme lá.
você acaba se tornando autodidata, porque você não consegue aprender tudo durante a sala de aula. Então você tem que pesquisar, tem muita pesquisa. Agora tem internet, mas na minha época não tinha essas coisas de internet. Então eu era rato de biblioteca. Tá. Eu ia na biblioteca, tinha tudo, tinha vários trabalhos de doutores lá, então, que a gente pesquisava, estudava, para você formar como é que seria o seu futuro, o seu lá para frente. Então você já começa a trilhar um caminho e construir o seu próprio caminho baseado em informações corretas, informações exatas, de pessoas que já tiveram vitória em determinadas coisas, que você tem toda a oportunidade de consultar tudo que você precisa para você montar o seu próprio caminho. Então, isso foi uma coisa muito importante para você, jovem, inexperiente, já começar a enxergar o que você quer lá para frente. Essa é outra grande vantagem do ITA, porque como você não tem muito o que fazer lá dentro, você foi lá para estudar, estuda. Aproveita! Eu sempre falo, o tempo é uma coisa que não volta atrás. Sim. Se você não aproveitar cada segundinho da sua vida, não tem como você falar, se eu tivesse feito essas coisas todas. Então, tá lá para estudar, vai lá, aproveita e estuda. Aproveita cada segundinho da sua vida para estudar, aprender, colocar o tijolinho chamado cultura dentro da sua cabeça, porque ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aí, quando você sair fora desse ambiente, vai depender de você e só de você. Se você construir coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você não construir coisa boa, vai ser difícil. Numa árvore que não é tão boa, você conseguir frutos bons. Então, é aí que você tem que saber exatamente o que você quer da vida e se formar. E aí o ITA dá toda essa oportunidade para você. Eu acho que uma coisa assim que mudou bastante é esse hábito em relação à biblioteca. A biblioteca ainda tem lá, gigantesco, mas ela só é transportada para outro lugar, né? Tipo assim, o hábito de você consultar trabalhos que tem lá com grande escala ainda é repassado em forma de conhecimento, só que dessa vez mais entre a gente. Na própria internet, a gente upa vários drives, assim, tipo, isso aqui é para você que quer aprender tal coisa. Aí, vamos supor, a pessoa quer começar a estudar ciência de dados, vamos supor assim. Tem um drive lá que algum interno fez, que tá lá, pega isso aqui, te dá um direcionamento muito claro, muito acima do nível de vários outros materiais que vai encontrar pela internet. E assim, tem muito disso que a gente chama de bizu, né? Muito bizu que a gente passa uns pros outros lá dentro, que acaba meio que, né, que sucateando a biblioteca, mas deixando a biblioteca de lado, porque a gente conta tudo hoje na internet. Tá. Mas só foi, que eu disse, redirecionado, né? Foi para a internet a questão de uma grande gama aí de conhecimento que a gente consegue ter lá dentro de forma interna, né? Então, é algo realmente assim que tem até hoje. E muitas dessas coisas, assim, a gente utiliza todos os dias, por assim dizer, né? A gente utiliza bastante lá. E lá você vai no computador, como é que é? Você consulta lá? A gente tem compra o nosso computador, né? Não usa o do ITA mesmo, a gente compra o nosso. E a gente ganha acesso lá, a gente ganha uma conta, né? GA do ITA, ganha uma conta @ITA. E essas contas têm acesso a muitas coisas que os itanos mesmo não upam. Ou então a gente vai criando ao longo dos anos, mais recente, e vai compartilhando conhecimento de forma geral. Legal. E fora da sala de aula, como é que é? Depois que vocês entraram no ITA, a vida mudou. E como que é fora de sala de aula? Você tem tempo para relacionamento? Como é que é isso? Tem tempo para amizade? Tem até uma aliança aqui no dedo. Como que é isso? Dá para conciliar ou é difícil? A namorada é de como lá? Como que funciona aqui de São José. Não é de lá de Não é de lá, não. Lá tem um ambiente muito propício para você fazer o seu lazer. Tem vários lugares onde você pode praticar qualquer tipo de esportes. Tem até mesa de sinuca nos H8, essas coisas todas, tá? E agora eu acho que tem... na minha época não podia entrar menina no H8. Hoje já pode. Pode. Então existe um outro componente que é mais agradável do que na minha época, que só tinha homem lá. Tá. Só entrava menina na época que tinha... durante o ano, 5 bailes, um em cada ano, e nessa oportunidade a gente conseguia levar as meninas para conhecer o H8. Fora disso, não podia entrar menina lá. Hoje já pode. Então, o ambiente é bastante agradável. Então, se você quiser relaxar, e tem lugar para isso. Tem a piscina também. A piscina. Churrasqueira. E churrasqueira tem tudo. Então,
os amigos de outros anos, inclusive, se tornam grandes irmãos seus. Sim. Então, Vizinho. você praticamente está o dia inteiro com eles. Daqui a pouco está chegando um veterano e fala, vamos bater bola de ping-pong lá, que eu estou precisando treinar. Aí você vai lá, levanta, vai brincar com ele. Entendeu? De tênis de mesa. Vamos jogar beisebol e tal. Então, tem tudo lá. Inclusive, o ITA, na minha época, não sei como é que é agora, participava de vários torneios universitários. Participa. E sempre foi muito forte em quase todos os esportes. Tá. E tem treino lá de Tem. futebol, Tem basquete. equipes que fazem parte do Isso é ITA, ITA, tá. isso. Aí Isso é participa de campeonato. Participa de campeonato, Legal. vai Isso é o jogar que mais- contra outras É faculdades. que mais com uns trata assim, né? Tipo, a pessoa de fora olha, pô, mas o cara do ITA não é só o cara que estuda, aí tu vai ver, manda muito bem lá na questão de atleticismo, né? Tipo, faz aquelas corridas, tem a pessoa que faz ping-pong, tem o time de basquete que é bom, tem o time de futsal que é bom. Surpreende, né? Porque lá dentro a gente tem esse costume de treinar, de ter realmente uma rotina de treino, então, tipo, impacta muito a relação externa que a pessoa não espera que o ITano tenha tantas qualidades, fora o conhecimento técnico, né? Eu acho que o conhecimento técnico é algo que a gente, não é que é obrigado, mas a gente vai pegar de qualquer jeito, porque para seguir a graduação você tem que estudar bastante. Você tem que meter ali uma rotina de estudo boa, razoável, para conseguir ter boas notas ali, mas a gente tem todo esse aporte ali para poder treinar, hoje em dia, naquela época já tinha a maromba, que era de fazer academia. Sim. Pois é, a gente tem também pessoas lá que, pô, são muito bonitas, assim, tipo, em questão corporal mesmo, que é uma coisa que não espera de ter. Então, acho que o relacionamento Você externo, ele é Imagina bem um CDF, impactante. assim, né? É. Que estuda o dia inteiro e fica enfurnado nos livros, né? Pelo menos essa é a A pessoa ideia tem que a essa maioria ideia, tem, né? geralmente, tem essa ideia, E mas não é nada disso. não é nada disso. Esse é o ponto interessante, não é nada disso. A gente é bem, assim, ser humano, de forma Sim, geral, Sim. normal, como se estivesse em qualquer outra faculdade, mas com esses aspectos de cultura, assim. É muito comum um veterano chegar, bicho, vem aqui, bora fazer tal coisa. Você vai lá, tá jogando bola com o veterano. Né? O relacionamento Churrasco. entre todos é Que muito bom. importante. E eu não Que sei bom. como é que é hoje no ITA, mas na minha época tinha uma boa parte eram de militares Sim. da aeronáutica que faziam um curso junto com a gente, Sim. tá? Então eles eram um pouquinho mais idosos do que a gente, mais velhos, então eles conviviam junto com a gente normalmente, a gente saía sempre juntos, quando ia para o Burgo, a gente chamava a cidade de São José dos Campos de Burgo, né? Burgo? Burgo, tal. Então era uma coisa bastante interessante. Mas é de charrete? Tinha charrete, só tinha um barzinho chamado Fino na cidade, em que Meu Deus. em que sempre existia uma encrenca, porque tinha os rapazes de São José dos Campos e tinha os rapazes que vinham do ITA Do para ITA. ir lá. Tá? E, obviamente, algumas meninas, né, olhavam muito para a gente, que era do ITA, porque o futuro era praticamente garantido naquela época. E o pessoal ficava com ciúmes. imagina. Então, os militares nos ajudavam, nos protegiam sobre essas coisas todas, porque a encrenca era grossa, né? Era briga de turma contra turma mesmo. Que tá? legal. Era uma coisa super interessante. Interessante. E lá dentro do ITA também existe o torneio interno, em que a gente joga o primeiro contra o segundo. O a nossa Olimpíada. Então, é a Olimpíada interna. Então, de todas as modalidades de esporte. Então, fica uma coisa muito interessante, uma disputa super amigável, né, de altíssimo nível. Fala pra ele que eu não muito. Não, é porque vira o que a gente fala, né? O H8 se transforma para esse momento, né? O H8 inteiro vibrando, você vê gente pintada, fazendo torcida, passando com bandeira para lá e para cá. Que delícia, né? Então, realmente um período que a gente vive ali. Essa Olimpíada interna é muito boa, muito legal. Olha, vai muito mais gente estudar no ITA agora, hein? Porque o ITA é muito bom, gente. Vamos lá, meninada. É maravilhoso. Nossa! Gente, o que é H8 que vocês estão falando aqui? Eu tô curioso. O que é isso? H de habitação. Então, cada grupo de pessoas tinha uma habitação para você ficar. E a habitação dos alunos do ITA tem o nome de H8, porque era o lugar onde os alunos ficavam. Tá? Aí tinha o H montão, que era H20, H27, 25 e tal, que eram dos professores, agora é dos militares. Tem a escola lá dentro, além do ITA, tem uma escola primária, secundária e tal, tem tudo lá.
tem hotel, tem um centro médico muito bom, que atende você em tudo quanto é coisa e tal. Então é muito interessante. Que bom, né? Muito bom. Você vive numa cidade lá dentro, Sim. com um monte de amigos e parentes. Né? Vira tudo família. Sim, é verdade. Vira tudo família. Gaúcho é nosso xodó, desde antes de entrar. É. A gente escuta Não, muito a tal esse ponto que até hoje, eu sou da turma 72. Então, antigamente, a cada 5 anos, a gente fazia uma reunião de turma e tal. E toda vez que a gente faz uma reunião, hoje a gente faz a cada 2 anos e meio, porque está diminuindo a turma, tá? A gente tem um dia que a gente vai visitar todo a H8 lá para matar as saudades. Que legal. E tá bem diferente, né? Está bem diferente, com certeza. Acho que Qual nos que é o últimos... número da sua turma? A minha turma é da 26. Tem 26. Vamos agora. Quantos anos é a diferença? 28. Nossa. 54. 54 anos. Você se forma quando? Em 26. A Ah, turma que você pega é a turma do ano que você se forma. Sei. Esse é o 26, é o ano que você vai se formar. Isso, é o ano que eu vou formar. Aí essa... Falta 2 anos só. Tá mais pra lá do que pra cá. Já. Então, eu acho que é interessante a gente dizer, para desmistificar um pouquinho, o que é o ITA. É isso. Não é um lugar onde só tem crânio, só tem gênios, e cada um mais chato que o outro, porque só fala verdade. bobagem, né? Só fala coisa técnica. Ele falou, lá tem corintiano, tem palmeirense, tem tudo. Ué. Então é um lugar muito agradável de se viver. Então. tá Muito vendo? agradável de se viver. Então. É uma comunidade de pessoas que tem um retrospecto igual o seu, né? Então, por si só, já é meio que interessante. Se você não achar agradável, porque gosta mais da família, tem gente que realmente é mais apegada com a família, mas é uma coisa que quando você chega, os veteranos te recebem, a comunidade te recebe. Então, é uma coisa muito fácil de você ficar lá dentro, né? Porque tem esse encanto inteiro. Eu acho que o jovem cresce muito, né? Cresce. Porque antes era falar quando vai fazer. Como é que fala? Com 18 anos vai para Tiro de guerra? tiro de Tiro de guerra, guerra. que aí é que vai crescer. É melhor crescer dentro do ITA, né? Sim. Não, e tem uma outra coisa também, né? Você vai ficar, quando você entra no ITA, coisa que deve ter passado, você fica todo o período de trote morando junto com os veteranos. Sim. Então, se tem um veterano que de madrugada resolve dar trote coisa, vai lá e vai dar trote, porque você está morando junto com eles. E aí você aprende a conviver, mas o trote é um trote muito inteligente, que eles falam. É para fazer a integração mesmo. Aham. Tá? É para integrar. Não é para Não é trote para judiar. Não é para né? judiar, é para integrar, fazer integração. É uma coisa bastante interessante. Muito disso também passa a cultura, né? Além de realmente integrar a gente com tudo. Tanto com os veteranos, que já moram lá, né? Em tese, você que é o convidado, tá chegando. Mas com a cultura. Aquele lugar inteiro, por si só, ele tem uma cultura. Então, você não pode chegar lá e, não, eu sou o bambambam. Não. Você só é mais uma pessoa, passou várias pessoas antes de você. Então, saiba seu lugar, respeite onde você está entrando. Eles realmente vão te passar tudo isso, porque é essencial para a pessoa ficar lá dentro, né? Porque senão ela perde o gosto pelo lugar e, pô, é realmente uma experiência incrível se você entra já sabendo disso. Pô, eu quero consumir mais disso. Então, é uma experiência muito boa. Já entra sabendo o seu lugar, né? Isso. Você já entra ali meio que aprendendo muito, né? E não é nada com estudo. Isso que é importante. É realmente com relação pessoal, como que você lida com as pessoas. No tempo do professor que não tinha mulheres, mas nesse caso nosso lá, tem toda uma questão de, pô, você não vai conviver num lugar que é só tu e teus amigos, não. Tem tem a comunidade feminina, tem a comunidade ali de pessoas que LGBT, tem comunidade de vários tipos diferentes. Então, você já entra, pô. Sabendo que tem que respeitar. Né? Isso. É realmente muito bom. E fala um pouquinho aí, por que o pessoal lá do Nordeste está passando no ITA e o pessoal daqui da região não está passando muito? Me explica um pouco isso, o que está acontecendo? Acho que é mais cultural, né? O Nordeste tem muita cultura, o professor Ricardo vai falar, mas tem muito italiano que levou para lá para construir a cultura de lá, né? Italiano formado assim em torno de 70. Então, realmente é um movimento que eles criaram que hoje em dia só reflete isso desde sempre. Haja vista as melhores escolas primárias, secundárias e colegial são de lá. Em qualquer concurso é o pessoal de lá. Então, que eu me lembre, a turma 70 do ITA
uma porção de gente foi para lá fazer o mestrado e ficar lá como na área acadêmica, nas faculdades lá do Ceará. E eles construíram lá mudaram todo o conceito de escola, tudo, e construíram uma potência em termos de... Tá? E também existe o conceito de oportunidade. Aqui em São Paulo, no estado do Sul, as oportunidades são muito boas para várias pessoas. Lá, no Nordeste, não são muito visíveis essas oportunidades para as pessoas que estão querendo um lugar ao sol. Então, qual que é a grande oportunidade para eles conquistarem essas oportunidades? Fazendo um belo de um curso de engenharia. Entendi. Portanto, tem a UITA lá em Fortaleza para ajudar toda essa cultura de pessoas e ajudar todo mundo lá naquela região lá. Então tem um ITA lá também? Tem uma unidade? Tem um ITA lá. Tem um ITA aqui em São José dos Campos e outro ITA lá em Fortaleza. Está sendo construído. Está sendo construído isso. Então, toda a metodologia nossa aqui de São José vai ser passada por lá. Então, lá na parte do Nordeste, lá, eu acho que vai ficar uma potência fantástica em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, tudo. São cursos também diferentes, né? A proposta de lá é não repetir os cursos que já tem aqui. Tá, isso que eu ia Em perguntar. São José dos Campos. Lá os cursos vão ser de energia, se eu não me engano, e tem mais um que eu não me lembro agora, mas eu sei que de energia vai ter. Então são dois novos cursos por agora, mas vai ter mais, né? E assim, é algo novo que eles vão fazer, já foi aprovado, né? E aí estão previstos para, nesse vestibular já, as pessoas que passaram nesse vestibular escolherem ir para lá no terceiro ano. Então, quem passar agora na turma que vai formar em 29, em 2027, vai poder ir para o Ceará, vai poder escolher. Aí tá uma bagunça, o edital tá mudando, então essa transição é meio nebulosa, o ITA tá trabalhando bastante em relação a isso, né? A gente lá, por fazer parte, tem algumas noções a mais ali, mas vai ter sim o ITA lá no Ceará, hein? Provavelmente vai ser bem inovador nesse aspecto aí. Interessante, gente. Peraí, deixa eu pegar a última aqui. Visões de futuro agora. Como que você, Brendo, vê aí o seu futuro depois do ITA? O que você quer fazer? Quer empreender? Quer seguir uma carreira? O que você imagina para o seu futuro? Puxar um pouquinho do que o professor falou, basicamente, lá no ITA é um know-how de tudo, desde vida, se você entra não tendo muito contato com a vida, mas se você entra lá já sabendo um pouquinho como lidar com as pessoas e tudo mais, você aprende muito sobre criatividade, como que você aplica isso, tanto em questão de empreender mesmo, né? Então, assim, para mim, eu aprendi muito lá, com a iniciativa, com as pessoas e com os veteranos, que é possível você fazer o que você quiser. Essa é a realidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o que eu trabalho hoje, né? Que eu quero seguir carreira, que é a ideia de empreendedorismo mesmo. De empreender, de criar uma empresa, de criar um negócio no futuro, de ter uma imagem, um posicionamento, gerar valor realmente. Eu quero fazer isso. Atualmente eu trabalho com consultoria, trabalho também como copywriter, né? De mercado digital. Então, tipo, todo esse tipo de premissa eu baseio nas minhas experiências lá do ITA. E nas minhas experiências que eu tive com veteranos. Trabalhando com veteranos, conversando com veteranos. Inclusive, isso é muito forte. Porque se for parar para pensar, todo mundo ali do ITA, né? A nossa gama de networking, assim, né? Pessoas que você pode entrar em contato. Tem gente de todo canto do mundo que faz qualquer coisa do mundo em relação ao trabalho. Então, você tá a um WhatsApp, assim, de ter uma consultoria com alguém que tem uma empresa que é renomada no país, no mundo. E isso é muito forte. Porque, para mim, é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. Tanta gente, assim, de sucesso, com, né, disponibilidade, mas o carinho é muito grande, né? Tipo, claro que não estão disponíveis, né? Como se eu fosse ligar hoje pra alguém, a pessoa ia falar, mas, assim, é um carinho muito grande. Tipo, fala aí, bicho, o que é que tu quer tirar tuas dúvidas? É claro que ele vai tirar minhas dúvidas. Cria uma rede, né? Um networking ali entre todos vocês. E Exatamente. Um ajuda o outro e um... Sim. Enfim, E tem esse carinho contrato o inteiro. serviço do outro. Sim, a gente é muito impulsionado. Se você quer ir para a carreira de mercado financeiro, vai ter um veterano que você conhece que, pô, já zerou o mercado financeiro ali, hoje em dia tá tranquilo na dele, vai falar, ó, faz isso, foi isso que eu fiz, dá certo, eu tenho esse contato aqui, você pode falar com ele. Então, hoje em dia, a gente tá muito em alta esse tipo de empreendedorismo, a ideia do empreendedorismo por causa disso, né? Muito veterano que trabalha, que tem essa experiência para compartilhar. Então, foi uma coisa que me agradou, né? Também me possibilitou trabalhar de forma rápida, concisa, aprendendo, sempre crescendo, né? Eu sempre fui muito prático, então,
comecei a praticar, já fui trabalhando, já fui começando a fazer o meu dinheirinho. Então, isso assim, para mim é o que eu quero seguir, a minha experiência ali, que eu mais me vejo no futuro. E, que não te disse, como você aprende tudo, pode mudar. Mas hoje em dia eu diria que é isso, é mais voltado para o empreendedorismo mesmo. E a grande vantagem que eu tive e observei, agora com meus 76 anos, né? É que o ITA transforma em pessoas fortes. Verdade. Você vai lá, acaba de cortar o cordão umbilical com a família, você vai ter que se virar, ou você é forte, ou você é forte. Não tem outra alternativa. Então, quando você sai da empresa, do ITA, você se torna uma pessoa extremamente forte e muito confiante em si mesmo. Isso é verdade. Primeiro, pelo conhecimento que você tem, pela vivência que você teve em termos de sociedade e tal, junto com as outras. E uma outra coisa que é muito importante vocês saberem. Em quase todas as empresas tem um interno lá dentro. É verdade. E esse interno está num lugar onde é alguém de direção. Tá. E se você precisar, ele vai estar disponível para você trocar ideias e vai passar, ajudar a dar o seu próprio passo. Então, onde você pensar, tanto aqui no Brasil como lá no exterior. Então, essa é uma grande vantagem. O conhecimento que você adquire com as coisas dentro do ITA e depois com a ajuda que você obtém de todos os itanos aí fora. Cria uma rede. Tem uma de rede, conexão inclusive, ali. anualmente tem uma ITA que reúne todos os grandes itanos. Tá. Vai ter uma reunião agora. Tem o Sábado das Origens também. Sábado das Origens. Então, tem várias comemorações em que aparece itano em tudo quanto é lugar do mundo. Tem uma que é só no exterior, né? Só no exterior. É tão forte assim a rede que Sábado das Origens é um encontro anual dos itanos para prestigiar itano formado, itano que já muitos deles voltam para a comunidade de questão de apoio. E é tão forte lá fora, né, no exterior, que tem lá, marca um encontro no exterior para o pessoal que não consegue vir para cá. Né? E tem lá, sempre lota. Uma sempre muita rede gente. mundial. Isso, uma rede mundial. Uma rede mundial. Essa é a Uma rede capacidade. mundial. Que não importa que ano que a pessoa se formou, ela Não importa. Faz parte. é a mesma rede. Faz parte. É bizarro. Isso é algo que é inacreditável. Quando eu comecei a me atentar para isso, eu falei, cara, olha a beleza disso aqui, entendeu? Você tem CEO de empresas do mundo, assim, que estão num grupo falando no WhatsApp, assim, caramba, você viu que o tal coisa fez não sei o quê, essa ideia nova aqui que surgiu no mercado? Aí você fala, como é que pode? É um CEO, é absurdo. É realmente uma rede de contatos que te impressiona, assim. E você tem acesso a ele de alguma acesso, de maneira, alguma né? maneira. Não que ele seja seu amigão, É. vamos dizer assim, mas ele tem um acesso maior, né? Tem um carinho especial. carinho especial por ser do considerando ITA. que ele sabe que o aluno do ITA, como é que ele vai sair para o mercado. Sim. E o aluno do ITA que vai sair para o mercado sabe como é que o outro que está lá em cima se formou, como é que ele cresceu e tal, porque o conceito é o mesmo. Sim. Então, procura ajudar o outro. Essa é outra vantagem fantástica da gente. Sim. E como é que foi sua carreira, Ricardo, depois do ITA? Conta um pouquinho pra gente. Bom, naquela época, existiam poucos engenheiros se formando. Hoje tem muitas escolas de engenharia. Então, uma pessoa que saía de duas escolas, o IME, Instituto Militar de Engenharia, e outro do ITA, já tinha emprego praticamente garantido. As grandes empresas iam lá dentro do ITA, minha empresa é assim, assim, assado, eu ofereço isso. Então, praticamente, você está empregado. Tá. E você adivinha para onde que eu fui? Fui para a Embraer. Embraer. Era uma empresa que estava começando, naquela época, em 1972. Tá? E que eu falei, olha, se existe uma empresa onde vai fabricar avião, está fabricando avião, começou pelo Bandeirantes, já estava fabricando, e num país onde não existia nem fábrica de bicicleta. Isso é genial. Pois é, eu falei, vou para essa empresa. Se eu quero aprender tecnologia, quero aprender tudo que é novidade, eu vou para uma empresa onde eu vou aprender tudo isso aí. Tá. E eu eu entrei na Embraer, fiquei na Embraer durante Como que foi 35 lá? anos. Então, foi muito bom, porque a Embraer, eu conheci uma coisa nova chamada computador no ITA. Naquela época tinha um IBM 130 em que não existia impressora, era um teletipo para imprimir relatórios.
Você Antes da digita impressora ainda. antes da impressora, hoje você digita tudo lá você tinha que ter uma máquina que imprimia todos os dados num cartão, isso, e tinha uma leitora de cartão para você carregar o computador. Nossa. Então, portanto, essa coisa misteriosa chamada computador começou a atrair a atenção de todo mundo, tá bom? E naquela época não existia uma escola de informática. Você aprendia um pouquinho de computador dentro de uma escola onde tinha computador. E eu aprendi isso aí lá no ITA. Tá? Portanto, eu decidi, não iria fazer, só tinha curso de engenharia, fiz o curso de eletrônica, mas eu ia me aperfeiçoar nesse negócio chamado de computador. Então, eu fiquei como analista de sistemas da Embraer. Tá? Numa época que hoje você aperta o botão, você tem um sistema de estoque dentro do computador. Naquela época não existia. Então, eu aprendi a consultar todas as rotinas e os processos da Embraer e transformar essas rotinas e os processos da Embraer num programa dentro do computador para eles fazerem o papel de várias pessoas fora. Entendi. Então, no início, a gente praticou assim, um negócio chamado... Nós montamos todos os processos da Embraer dentro do computador. Nossa. Aí eu Com falei, aqueles recursos que você tinha ali. Com aqueles recursos. Então, eu comecei a me interessar muito disso, porque eu praticamente aprendi tudo sobre a Embraer. Da época, antigamente. Porque eu tinha que entrar lá, verificar como é que eles estavam fazendo, o que fazia, por que, tal. E aí transformar aquilo num programa, num sistema, que a gente chama de sistema, para fazer aquilo que o cara fazia manualmente. Isso. Como é que foi a carreira? Foi para outras coisas lá também, então, outras áreas? Aí foi mudando. Isso. Aí o que aconteceu? Lá não tinha quase procedimentos. Então foi montada uma área de fazer normas e procedimentos para escrever. Se você tem que executar um serviço, tem que ter uma norma, um procedimento para executar bem aquele serviço. Sim. Então a gente foi começar a desenvolver tudo isso. Então, além do computador, a gente começou a escrever as normas e tal. Tá? Aí, durante a carreira, a parte de informática evoluiu bastante, surgiu o conceito de CAE e CAD/CAM. O que é CAE e CAD/CAM? É o projeto assistido pelo computador. E o nosso diretor, engenheiro Guido Forticalante Pessotti, ele era um visionário. Ele falou, eu vou transformar a Embraer numa empresa paperless factory, ou seja, sem papel. Tá. E eu fiz parte dessa equipe que ele montou. Que legal. Tá? Onde nós tiramos todas as pranchetes, que era tudo em régua T, com aquelas curvas fantásticas, não sei o que tal, para fazer projeto de cada peça, tudo em computador. Então, uma peça daqui já era passada por uma máquina de usinagem, ficava pronta e tal, e aí o processo manual era só montagem das peças que a gente criava. E eu participei dessa fase. Tá bom? Legal. Tá. Então, isso. O que me ajudou o ITA? Eu acreditar que eu sou capaz de fazer isso. Porque essas coisas estão tudo novo, eram coisas novas, não existia uma matéria que ensinava essas coisas todas. Tá bom? Aí, depois, a gente foi subindo, né? Fiquei chefe de seção dessas áreas todas aí, e a Embraer resolveu melhorar os seus processos e adotar um sistema Toyota de produção. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu, como descendente de japoneses, eu fui um dos escolhidos para participar do treinamento que os consultores da Toyota queriam ensinar à Embraer. Eu aprendi todas as metodologias do sistema Toyota de produção. E eu ajudei a treinar a Embraer quase inteirinha nesse novo conceito. Eu montei o treinamento para isso. Então, minha carreira em termos de coisas novas, de ajudar a Embraer a crescer, foi muito boa. Justamente porque eu participei de vários pontos de inflexão do desenvolvimento da Embraer. Era uma tecnologia, de repente mudou, eu estava lá no meio, aí mudou de novo, eu estava lá no meio, aí mudou de novo, eu estava lá no meio, e eu fui procurando essas coisas todas. Tudo bem? E lá no caso da Toyota, você foi para o Japão fazer esse treinamento? Não, ou a alguém Embraer de lá veio para cá? A Embraer contratou uma empresa para vir para cá para ensinar. Tá. Só que os japoneses, quando vieram ensinar para a gente aqui, eles
achava que o brasileiro era igual ao japonês. Tudo disciplinadinho, bonitinho, tudo a obediência. Eu falei, não vai dar muito certo, não. Sim, não. A gente vai assim. ter que customizar e nacionalizar esse treinamento para o brasileiro. Aí eles me deram essa alternativa de eu fazer esse tipo de trabalho e eu participei da equipe que montou o treinamento do sistema atual de produção para brasileiros. Tá? Uau. Isso. Aí depois, quando eu me aposentei, eu saí da Embraer, eu montei minha empresa para dar treinamento para o pessoal da Embraer, Entendi. com a minha empresa sobre esse assunto. Tá. Então, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, para Portugal, tá, onde a Embraer tinha suas empresas, eu fui lá dar treinamento para essas pessoas. Então, qual que era a minha vontade, né? Além de ajudar a divulgar todo esse conceito, criar líderes que manjam desse assunto para tocar para frente sozinhos, a Embraer inteirinha. Legal. Uma coisa muito legal, produzir, criar esse cultura, método, método, tudo. Seguirem isso também. E é uma coisa que você consegue fazer em qualquer... Até na sua casa você consegue aplicar essa metodologia. Que legal. Entendeu? Sim. Então foi onde... sempre quando tem alguma coisa nova, eu gosto de fazer. Então, me facilitou. Me facilitou muito a experiência que eu vi desde o início, aquela sementinha lá do ITA, que chegou lá sem saber o que fazer, tal, um cara do interior que não sabia nem falar bem o português, lá de Marília, lá, né? de Marília, tal. E aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade. E o espírito do iteano é exatamente isso, de ser empreendedor, de ir para frente, acreditar e vamos lá. Que pode, né? Que pode. Que pode, Uau. Que Vai pode. E pensar. como lá tem uma cultura de disciplina consciente, de ajudar um ao outro, de transformar em coisas boas, a gente tem esse espírito aqui fora, em qualquer lugar, e onde puder, a gente vai lá para fazer isso, para ajudar. Maravilha, né? Isso é verdade. Tanto é que você está com 76 e está empreendendo, não é verdade? Continuo ainda com a minha Continua empresa. aí. E deve estar colocando tudo isso em prática lá na sua Tudo isso em empresa também. prática, Né? exatamente. O iteano, ele é muito destaque, se for parar para pensar nos treinamentos, desde lá da faculdade mesmo. Não precisa nem sair durante o período da faculdade. Tem aqueles que a gente faz, que é o summer, que é só no período de finalizou o ano até começar o ano, né? 3 meses ali. Cara, os iteanos são sempre destaques, sempre assim. Ó, esse cara aqui, quando ele sair, já puxa ele já, porque quando ele vem no treinamento, entregou muito mais do que era previsto, tem 3 meses, a pessoa fez muito mais do que era para fazer dentro do projeto. O iteano tem essa garra mesmo de ir para frente e sabe? Se destacar. Se destacar. Realmente, é uma característica que você vai ver em todos os iteanos, é isso. É a pessoa que não se contenta de dizer, tá mandando bem. Não, isso não é suficiente. Eu tenho que ser revolucionário. Eu tenho que estar à frente, eu tenho que saber o que é inovador, como que eu posso estar fazendo mais, como que eu rendo mais, como que eu entrego mais. Tudo isso é uma coisa que sempre martela ali pra gente e é característica comum, assim. Na área de trabalho, o iteano, ele se destaca. Isso é um ponto extremamente positivo pra gente. E é realmente uma coisa que você vai ver em todo mundo. Legal. E para a gente finalizar aqui, qual que é a mensagem que vocês deixam para quem quer empreender, para quem quer estudar no ITA, Pros enfim, jovens de para os São jovens, José, né, de São José, do Vale do Paraíba, aqui da região, que querem entrar. Qual que é a Pode mensagem que vocês passam aí para incentivar essas pessoas? Eu tenho uma mensagem, assim, que é uma coisa muito da minha mãe, né? Que ela sempre me apoiou, independente da dificuldade. Eu levo comigo isso, sempre. Que é, você tem que fazer as suas coisas de uma forma que você sempre saiba que está ajudando alguém. Se você não tiver um motivo, você não consegue caminhar na sua vida. Que lindo. Então, acho que a mensagem que eu quero dizer é, o ITA, ele é um exponencial disso tudo. O ITA, ele vai te dar tantas oportunidades que você vai poder escolher. E tem muita gente que, antes de chegar lá, não tem escolha. Eu era uma pessoa desse tipo. Que eu criei minha própria escolha baseado no meu esforço puro. Então, tudo isso pela razão que minha mãe sempre me fundamentou. Então, se você acredita que você quer fazer algo incrível, ir atrás do ITA é só o começo. É só o primeiro passo para você realmente construir uma carreira, se você quer ser da área acadêmica, se você quer ser da área de mercado financeiro, independente do que você quer fazer da vida, o ITA, ele é a primeira porta de entrada, assim, para uma vida incrível. Então, eu acho que essa seria a minha mensagem. Daí depois... Parabéns. Parabéns. Legal. Muito lindo. E o Ricardo?
Eu vou ser um pouquinho filosófico nessa brincadeira aqui, tá bom? Eu Fica à acho que é vontade, importante. adoro filosofia. A gente é muito elogiado quando a gente nasce. É o melhor bebê lindo de morrer, então você é tudo enrugadinho, mas você é o bebê mais lindo. E quando você morre, você se torna o melhor homem do mundo. Mas isso é porque as pessoas dizem, o seu valor vai estar entre o que você faz desde que você nasceu até onde você vai morrer. É o que você vai deixar. E se você quiser deixar coisa boa, onde você vai ser lembrado de uma forma positiva, você tem que começar desde que você começou a andar, a pensar no assunto. Tá bom? Então, o entrar no ITA não é uma coisa simples. É uma coisa que você tem que planejar, você tem que querer e você tem que se dedicar para isso. Não é uma coisa que você vai adquirir, me ajuda, Deus, que ele vai conceder. Se você não trabalhar, você não vai conseguir. Então, você tem que se preparar para isso. Então, todo o seu esforço tem que ser voltado para uma meta que você vai ter lá na frente. Tudo bem? Segundo, o tempo não volta atrás. Já disse uma vez isso aqui nessa entrevista. E que, portanto, se você não aproveitar o seu tempo para fazer coisas boas para você, esse tempo não volta atrás. Não adianta você querer economizar 15 minutos hoje para usar no final do ano que você vai precisar. Passou 15 minutos, passou. Se você usou bem, ótimo. Se você usou mal, você vai se ferrar por causa disso. Tudo bem? Então, isso significa o seguinte, todo o seu tempo, use para coisas boas. Porque hoje, o mundo está se tornando um mundo global. Assim como ele está vindo do Pará, provavelmente pode ser que tenha uma pessoa aqui que está vindo da Espanha, outro vindo de Portugal. O mundo está virando global. E os caras são bons. E se você não for um cara tão bom quanto eles, ou melhor, você vai ficar para trás. Então, o trem está passando uma estação. Tudo bem? É o trem da prosperidade, da sua vida. Se você estiver na estação e preparado, você vai pegar o trem e vai junto com os outros. Se você não estiver preparado, o trem vai passar, você não vai conseguir pegar. É o tempo que está passando e você está perdendo o seu tempo. Então, não adianta ficar, eu sou o cara mais azarado do mundo, não arranjo emprego bom, não sei o que tal. Se prepare. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? E o ITA é um lugar que tem muita vantagem se você conseguir entrar lá. Então, se preparem para entrar no ITA. Uma vez lá dentro, se preparem para ser um bom empregado lá fora. Esse empregado pode se virar um empreendedor, pode ser um empresário. É aí essa mensagem que eu queria passar. Então, a oportunidade existe para todos. Então, peguem essas oportunidades. Não fiquem preguiçosos, não fiquem achando que as coisas vão acontecer porque Deus quis. Faça você mesmo. Seu poder. É o seu poder. Tá bom? Essa mensagem é muito importante, porque depende só de você. Isso é verdade. Só de você. Você cria a sua própria oportunidade. Exatamente. Isso é verdade. Perfeito. Deus pode querer ajudar, mas se você não quiser... Não, ele vai te indicar um caminho. Vai Você te dar que o vai caminho. percorrer o seu Então, caminho e você é que se vai... você não quiser... Exatamente, se não quiser. Não adianta. Tem gente que espera só de Deus, né? E reclama quando não tem. Quando não tem, é verdade. Mas parabéns para vocês. Fiquei feliz de ter vocês aqui. Foi muito bom tudo isso que vocês falaram do ITA, né? A gente muita coisa nem conhecia. Eu adorei. Já gostava de ver falar do ITA, agora gosto mais ainda. Obrigado. Eu agradeço também. E Muito bom. parabéns pela sua carreira que eu conheço, né? Sempre a gente já vive tanto tempo junto. Ele ainda foi professor também, ele não falou. Eu fui professor da Univap, porque Foi professor da Univap há muitos anos. eu trabalhava na Embraer durante o dia. À noite, o que eu fazia? Eu tinha que ficar em casa assistindo novela, alguma coisa. Eu falei, negativo, eu não vou perder meu potencial. Eu fui dar aula. Viu? Legal. Ué. Aproveitar seu tempo, né? Como você Aproveitar falou, o meu né? Ele foi tempo professor e no passar coisas boas para os alunos que estavam vindo por aí à noite. Porque à noite é complicado. Durante o dia, o pessoal trabalha para ter um dinheirinho para pagar a escola à noite. Se você não for um cara bom para pegar esses caras e falar, vamos lá, ensinar... Então, imagine Então, tem que ser um cara ter um professor desse. Não é? Olha incrível. isso. Por E isso eu- os alunos gostam dele. E eu estou torcendo muito para as pessoas novas que estão vindo aí, É. os iteanos, e que o futuro de vocês sejam cada vez mais brilhantes, tá bom?
Nós estamos esperando isso de Depender vocês. de mim, É. eu Tenho certeza. Tenho certeza. É, a gente Disso vê eu tenho pelo jeitinho certeza. dele, né? Belezinha. A vontade dele. Parabéns para vocês aí, pela trajetória do Brendo, veio lá do Pará, o Ricardo veio lá de Marília. É. Né? Quem diria, né, que vocês saindo dali, desse interior aí, de cada uma da sua região, fosse brilhar tanto assim, viver toda essa trajetória incrível e que vocês começaram e ainda estão vivendo hoje, né? E um começando, o outro aí mantendo tudo isso. Parabéns para vocês. Obrigado. Isso aí, obrigado. E Até a muito próxima. obrigado, né? Eu que agradeço. Coração, Agradeço de muito. coração. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo podcast, Seu Poder. Obrigado a todos. E a gente se vê aqui no próximo podcast. Obrigado. Até Tchau, logo. tchau. Tchau, tchau.